Nonato tá fora do Fluminense. André, para o jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil, estará suspenso. A grande pergunta que fica, ou as grandes perguntas que ficam nesse momento no torcedor do Fluminense é: quem irá substituir Nonato para o resto da temporada? E quem irá substituir André para o jogo de volta da Copa do Brasil? Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e vou tentar responder essa pergunta aqui para você, ou pelo menos te oferecer um leque de opções para essas questões. Bem, como eu falei, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração, porque tem esse canal aqui, Raiz Tricolor, também, né? Então você se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui embaixo e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre qual desses deve ser utilizado. A gente começa falando do OneFootball, do aplicativo que é essencial para você que quer acompanhar o futebol lá de fora, tá? Anúncio padrão aqui nosso. A Bundesliga, o campeonato alemão, é porque muita gente não tá ligado nisso. A galera fica usando aí o futebol com a máxima qualidade, ou enfim, não tenho TV a cabo, não dá pra ver a Bundesliga. Pô, cara, campeonato alemão, tá lá, ó. No OneFootball, de graça, baixa o aplicativo, você tem um jogo de graça. Não é um aplicativo maluco que você tem que instalar. Não. Tipo, é um aplicativo confiável que você pode apontar o celularzinho aqui pro lado e escanear o QR Code para baixar. E tá lá, eles têm os direitos de transmissão da campeonato alemão. Pô, então vai lá, dá essa moral aí, faz o download aqui com a gente no Raiz Tricolor. Vambora! A gente começa, e eu vou passando aqui pelas várias opções, tá? Vou colocando ali um ponto ou outro, enfim, e obviamente estou dentro das opções que são prováveis para o Fernando Diniz, né? Eu não vou cogitar aqui, improvisar Fábio de volante e tal, isso não vai entrar na conta, não. Mas até para a gente adiantar, né, até porque serão algumas opções, o Wellington, eu acho que é a primeira opção para Fernando Diniz, não a primeira em ordem, né, mas é uma das primeiras opções ali, até mesmo em ordem, justamente para substituir André. Desde que chegou, o Wellington nunca teve uma sequência de jogos muito grandes no Fluminense como titular. Esteve ali durante alguns momentos e tal, mas nunca teve, tipo assim, 6 jogos como titular, então, desde que chegou, não. Só que quando o Fernando Diniz chega ao Fluminense, ele chega a ficar 10 jogos seguidos como titular. É a primeira vez que o Wellington tem uma sequência gigantesca. E não tinha tido também por erros dele mesmo, tá? Não tô aqui defendendo uma sequência para o Wellington, não, só para deixar claro. Esses 10 jogos seguidos, teve um jogo contra o Oriente Petroleiro ali no meio, mas foi um jogo com time reserva, então ele foi mantido como titular. Ainda assim, o Wellington era criticado principalmente, acho que pela falta de mobilidade na marcação, né? O Wellington não tem uma saída de bola ruim, tem até uma precisão boa de passe, enfim, mas incomodava muito essa falta de mobilidade. E aí, no jogo contra o América Mineiro, o Fluminense com um a mais desde o início do jogo, o Fluminense não rende no primeiro tempo, o Wellington estava como titular, é substituído, o Fluminense melhora com a entrada de Nonato. E, bem, o Wellington, que tinha jogado ao lado de André essas primeiras partidas sob o comando de Fernando Diniz, não volta mais a campo. Fernando Diniz o defende na coletiva, fala mundos e fundos sobre o ser humano espetacular que é o Wellington, mas no final das contas, desde aquela partida, foram 17 jogos e apenas 10 minutos de Wellington em campo. Muito pouco para um jogador que vinha sendo titular direto. O Wellington, como eu falei, a posição dele é a de primeiro volante, a do volante que vem jogar entre os zagueiros, enfim. Não é muito a função que Nonato fazia, apesar de que já há um bom tempo, Nonato e André vinham jogando os dois meio que abertos ali, né? Só que a única diferença é que o André vinha fazer a saída de 3 de vez em quando, mas era um pela direita e um pela esquerda. O Wellington chegou a jogar dessa forma com o André durante algum tempo. Não deu certo. Então o Wellington tanto pode ser o substituto para André, como na cabeça de Fernando Diniz, pode ser que ele queira voltar àquilo que ele tentou lá no início do trabalho, botando o Wellington ao lado de André. E a prova de que o Wellington ficou tanto tempo fora, que você nem percebeu, que ele chegou a ficar com esse cabelinho aqui, ó. Ele já até tirou esse cabelo, já teve esse, já tirou, e você nem viu. É a prova de que o Wellington tá sumido do Fluminense já há um bom tempo. A gente vai agora para uma outra opção para Fernando Diniz, que é Felipe Melo.
outra que também não agrada a torcida. Titular absoluto com Abel Braga e seu esquema de 3 zagueiros, né? Felipe Melo jogava como um terceiro zagueiro, como um líbero, às vezes até ia fazer ali o volante, mas era um time que tinha por hábito jogar com 3 zagueiros. Felipe Melo teve uma lesão na final do Campeonato Carioca e com a saída dele lesionado, morre também o esquema de 3 zagueiros. Quando ele volta, já é Fernando Diniz fazendo o seu trabalho, já após uma boa sequência, o jogo que ele volta é justamente a primeira derrota do trabalho de Fernando Diniz. Com ele, é interessante essa dualidade dos números de Fernando Diniz com o Felipe Melo. Com o Fernando Diniz, Felipe Melo só foi titular uma vez. Lembrando, ele voltou lá naquele jogo contra o Flamengo, já tem mais de 20 jogos aí sob o comando de Fernando Diniz, com o Felipe Melo à disposição. E só foi titular uma vez, e foi justamente num jogo em que André estava suspenso, contra o Cuiabá. Ou seja, ele jogou de primeiro volante. Apesar disso, né, em contraponto a esse fato dele só ter tido titular uma vez, Felipe Melo havia entrado em todos os jogos em que ele estava disponível sob o comando de Fernando Diniz, à exceção do jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Mas todos ele havia entrado. Até o momento em que ele vai muito mal na partida contra o Coritiba e repete-se o que aconteceu com o Wellington. Entrevista de Fernando Diniz, elogiando muito o jogador, tem uma questão dele não ir agradecer a torcida, uma conversa, e Felipe Melo nos últimos 2 jogos não entrou em campo mesmo estando no banco. Não sei se é a melhor opção, mas é fato de que, para mim, um desses 2 que eu acabei de citar será titular contra o Corinthians. Disso eu não tenho dúvida, eu apostaria muito no Felipe Melo como titular. Grandes problemas recentes. Toda vez que entra, demonstra uma aptidão física abaixo, um ritmo físico abaixo dos adversários, mesmo entrando depois. E parece, apesar de, novamente, ser um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, parece ter um desempenho físico abaixo do que o time de Fernando Diniz precisa. Botes precipitados, facilmente sendo batido em contra-ataques, são, por exemplo, 2 destaques negativos para Felipe Melo. Apesar disso, não duvido de ser uma das primeiras opções de Fernando Diniz. A gente vai para outras opções agora, e aí a gente começa a caminhar, assim, para mim ele não coloca lá contra o Corinthians o Wellington e Felipe Melo. Então ele vai colocar uma dessas opções aqui que eu vou citar agora. Eu até botei a fotinha de Iago Felipe aqui do lado, mas eu vou começar com Martinelli. Por quê? Porque Martinelli, assim, ele é um dos poucos ali que joga de boas, assim, de boas, né, entre aspas, tá? Nas 2 posições. Martinelli faz um 2022 complicado. O 2021 dele já foi meio de altos e baixos, né? De muitas oscilações. Mas nesse ano, em 2022, ele ficou marcado principalmente pela partida lá contra o Olímpia, muito ruim que ele faz no Paraguai, depois de até vir fazendo o Campeonato Carioca, ok, tanto que ele rouba a vaga para aquele jogo. Há alguns que suspeitam ali de que ele sinta... Suspeitam não, que afirmam que ele sente pressão de torcida, faz algum sentido, até quando a gente compara que ele rendeu muito em 2020, quando justamente a gente não tinha torcida nos estádios, mas há também questões de posicionamento dentro de campo, né? Martinelli, nesse time de 2020, jogava ao lado de Iago Felipe, fazendo a função que hoje André faz no Fluminense, jogando um passo atrás, como um camisa 5 da vida, né? E desde então, nenhum treinador mais colocou Martinelli para jogar várias vezes nessa função. Com Fernando Diniz, tá? Ele foi titular 4 vezes. 4 vezes. 3 vezes ele foi titular na disputa por posição com o Nonato. 2 ganhando a posição, né? Uma delas foi no jogo contra o Atlético Paranaense e no jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. E em outra vez ele foi titular só que por suspensão de Nonato contra o Internacional. Dessas 3 partidas, Martinelli não foi bem. Uma das vezes, né, eu falei que foi titular 4 vezes, a outra vez que ele foi titular foi no lugar de André, mas numa situação completamente atípica, o jogo lá contra o Oriente Petroleiro, uma parte de jogadores poupados, e ele atuou como primeiro volante. O Fluminense precisava fazer uma diferença de 7 gols, enfim, então não dá para levar muito em conta aquele jogo. Ou seja, apesar de eu achar que Martinelli de fato sente a torcida, eu acho pouco provável de que ele jogue
na partida. Apesar de eu achar que ele sente a torcida, eu gostaria de vê-lo jogando na Arena Corinthians no lugar de André, porque eu acabei não completando a frase. Saindo com a bola, jogando um pouco mais numa posição que eu acho que ele rendeu mais no profissional. Mas acho pouco provável que ele atue por lá, até por esse contexto de torcida também. Vamos para Iago Felipe agora, e eu não vou nem fazer a transição aqui, porque esse é um dos casos mais malucos, é a situação mais sem explicação desse vídeo aqui. Alguns falam de que Iago Felipe ficou de fora do time de Fernando Diniz por questões de passe, né, qualidade de passe. Mas ao contrário do que a nossa percepção diz, Iago Felipe tem uma média de erro de passe semelhante, por exemplo, a de Nonato e Martinelli. Se você pegar Campeonato Carioca, a média dele é até um pouco melhor. Se pegar Brasileirão, a média dele é um pouco pior, mas fica sempre nessa média. Também são semelhantes aos números dele e a de Natan, de John Arias, que jogam um pouco mais pra frente. Além do mais, ele possui uma coisa. Se o time de Fernando Diniz é um time de muita troca de passes, isso atrapalharia, né, na teoria, a jogada dele. Ele possui uma coisa que no jogo de Diniz é essencial, que para os volantes, para os jogadores meio de campo. Uma explosão em velocidade e uma recuperação física, ou seja, o fato de não sentir o desgaste fora do normal. Assim, Iago Felipe precisa, e o jogador de Fernando Diniz precisa disso que Iago Felipe tem. A recomposição do Fluminense é algo que exige muito do físico, e Iago Felipe tem esse físico. Então não dá pra falar só da questão do passe com a bola no pé, se justamente a questão física é uma das coisas que pesa muito no time de Fernando Diniz. Ainda assim, apesar de começar sendo titular incontestável com o Fernando Diniz, titular daqueles que praticamente não saía, Iago perdeu a posição, e o momento em que ele perde é bem claro, assim. É após a derrota no Fla-Flu, mas acho que tem pouco a ver com a derrota em si. Foi justamente na primeira semana que Fernando Diniz esteve inteira para poder treinar o time. Ele joga contra o Flamengo no domingo e vai jogar no outro domingo contra o Juventude. Naquela semana, Fernando Diniz muda o time e tira Iago Felipe da equipe titular. De lá para cá, lá daquele jogo contra o Juventude, aquele do polo aquático, ele foi titular uma vez, só quando o André e John Arias não podiam jogar, estavam fora do jogo contra o América Mineiro, que é outro que faz muito tempo. Depois disso, são 17 jogos e Iago Felipe só entrou em campo por 6 minutos contra o Fortaleza. É muito pouco. Acho que ele pode ser um dos jogadores que vai ressurgir por agora. Eu confesso que eu não entendi direito porque Fernando Diniz tirou tanto o Iago Felipe do time, meio que fez um detox ali. É algo que eu pretendo perguntar caso ele volte a escalar Iago Felipe. E é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que uma dessas vagas do jogo contra o Corinthians, Iago Felipe toma, e acho que o reserva de Nonato que entrará jogando deve ser, inclusive, o camisa 20 do Fluminense. Outra opção seria a de Lucas Calegari. Aí a gente já vai para um campo agora de pouquíssimas chances, tá? Mas Calegari me chama um pouquinho a atenção, porque com o Diniz ele foi outro que sumiu. Ele tem uma caminhada semelhante à de Martinelli, é titular e destaque em 2020, disputa a posição em 2021 e em 2022 ele contou com um início péssimo de Samuel Xavier para ser o titular de Abel Braga. Mas sempre foi contestado. Quando o Diniz assumiu, Calegari passou de titular no início do Brasileirão contra o Inter, com Abel Braga, para reserva imediatamente. Ele entrou em apenas 2 jogos com o Fernando Diniz e sendo assim, em situações bem claras. Uma delas, ele entrou porque Iago Felipe se machucou, estava jogando de lateral direito contra o Vila Nova lá em Goiânia, se machucou e ele precisou entrar como terceira opção. E lá na Bolívia, naquele jogo que eu já falei, com o time todo reserva, ele entrou para jogar 10 minutinhos. Depois disso, ele nunca mais jogou e passou a disputar vaga no banco de reservas. Por exemplo, dos últimos 5 jogos do Fluminense, nem pro banco de reservas Calegari foi. Por que eu tô citando ele aqui se ele é lateral direito? Porque ele chegou a jogar na base como volante e fez uma boa partida contra o Internacional no ano passado. Mas é só isso, assim. Diria que as chances de Calegari, essas são minúsculas e vai surpreender muito se for ele o escolhido. Por último, para poder fechar, assim, só algumas pessoas estavam falando, o Wallace. O Wallace cogitaram trazer de volta, mas enfim, ele estreou no time profissional ano passado, deu assistência lá no jogo contra a Chapecoense, e está emprestado ao CRB no momento. Só que além de não ser possível trazer de volta o Wallace nesse momento, já que as inscrições para o Brasileirão e para a Copa do Brasil já estão encerradas, tem o fato de o Wallace não estar rendendo, não estar nem jogando no CRB. Ele não vem sendo utilizado pelo treinador do CRB, mesmo quando acontecem desfalques no time.
Alguns ainda relatam, inclusive lá em Alagoas, de que ele está tendo um comportamento pouco profissional, assim, parece não estar nem um pouco afim de se dispor ao time. Enfim, a gente precisa lembrar que o Wallace era parceirão de John Kennedy. É ainda, mas enfim, era parceirão de John Kennedy nas suas saídas e voltas pelo Rio de Janeiro. Ou seja, não é muito bem uma novidade assim pra gente, né? Bem, todas as opções foram dadas. A gente ainda tem umas outras suposições, como por exemplo, Fernando Diniz mudar um pouquinho a forma do Fluminense jogar, de repente colocar André e testar Nonato ali como titular. Perdão, Nonato saiu. Testar Natan como titular numa composição com Ganso e John Arias. Testar até mais um atacante, puxar John Arias um pouco mais atrás. Enfim, são infinitas coisas que o Fernando Diniz pode fazer. Mas acho que pro jogo contra o Corinthians, desses que eu citei, ele não vai inventar muito, não. Vamos aguardar a escalação pro jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser o primeiro indício que o Fluminense vai ter de quem irá jogar e quem irá substituir Nonato e, posteriormente, como o Fernando Diniz vai armar o time para o jogo contra o Corinthians. É importante falar, não adianta falar do 2 sem passar pelo 1. Não adianta falar do jogo contra o Corinthians sem achar uma forma de jogar para o jogo contra o Atlético e contra o Fortaleza. O Brasileirão é importante e, é claro, precisa primeiro solidificar um reserva para você não ter dois entrando do nada ali sem saber para o jogo contra o Corinthians. Enfim, até a próxima. Valeu, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like.